Olá, tudo bem? Emildo Coutinho aqui. Este é o canal Emildo Coutinho, escritor. Pessoal, eu tenho estado ausente desse canal há cerca de 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas. Venho postando na comunidade alguma coisa, postei algo que um leitor me enviou, né, num vídeo curto dos livros que ele recebeu, postei no Shorts ali, essa sessão. E o motivo da minha ausência, conforme eu falei numa das postagens na comunidade, é um desânimo aqui no canal de estar produzindo conteúdo e não ter, sinceramente, o resultado que eu esperava, e também a política do YouTube, que é muito ingrata, muito esse capitalismo aí de plataforma, que você produz conteúdo, hoje quando você pede um Uber, uma comida pelo aplicativo, você está usando essas plataformas e elas não retornam, você não ganha nada, a população, e isso aí está correto, porque essas empresas são enormes, elas muitas vezes não têm ali uma sede fixa, é algo assim que o mundo vai ter que ver. Isso aí, e alguns governos, como o do Brasil, entrou nessa questão de que a população recebesse algo, porque ela está usando ali, ela está produzindo algo, mesmo quando ela chama, pede alguma coisa, e as propagandas estão ali, enfim. E no meu caso aqui do YouTube a coisa é pior, porque eu me via produzindo, há uma média ali que sobe, depois ela descamba se o vídeo não é visto, se não é compartilhado, se não é curtido, e é isso que muitos aqui não fazem. Eu vejo que a visualização às vezes já está indo, mas as curtidas não. Então a pessoa vê e não curte, e quando curte é entregue mais para 10 internautas. E não estava acontecendo, e ficava aqui aquela variação ali diária, e aquilo me desanimou, porque eu estava assim, quase R$100 ali de visualização, de repente descambou, hoje eu vi tá 27. Então eu penso assim, o que eu estou fazendo aqui? E aguentando assim, desculpe aqui a franqueza, tanta chateação, encheção de saco, haters, todos os aspectos. E você pensa aí, você com um projeto de doutorado para escrever, 2 pós-graduações que eu tenho que terminar, uma em português, outra em produção de filme e linguagem cinematográfica, escrever os livros que eu quero escrever, muita leitura. Durante esses dias eu fiz isso, fiquei com a minha família e foi bom. Eu pensei, eu não vou voltar mais para esse YouTube, eu vou deixar ali alguma coisa, porque a finalidade é vender livros e eles estão vendendo, bem ou mal eles vendem. Então, tipo, para que ficar me expondo? Eu já não gosto também disso, sinceramente, eu sou uma pessoa bem introspectiva, antissocial, e estou aqui dando a cara a tapa e aguentando tanta chateação de vários ângulos. Aí vocês podem agora perguntar, então por que você voltou? Eu voltei porque daí eu estou aprendendo a lidar com essa plataforma do YouTube, eu fui lá em ganhos e tá o gráfico. Quando for $100, ali é em dólares, eu não consegui deixar em português, na moeda brasileira, e ali é em dólar. Então tá nos 53, quando chegar no 100, que dá quase R$600 por aí, dependendo da variação aí do dólar, eu vou receber o primeiro pagamento depois de 17 anos aqui no YouTube. Mas aconteceu um monte de coisas que eu não quero explicar, eu venho dizendo aqui e ali. Eu tenho um canal que vai fazer 17 anos, mas ele teve fases, e eu não queria ganhar nada. A finalidade era outra, mas depois eu quis testar e ver como que é essa plataforma, porque na produção de vídeo eu via que eram assuntos pertinentes, sempre relacionado a livros, e mais precisamente os livros que eu escrevi. Então assim, para aqueles que aqui seguem por conta das adaptações em formato de telenovela dos livros, tem assuntos aqui diversos, eu domino e tenho conhecimento porque eu li todas as obras adaptadas profundamente. O próximo, por exemplo, que eu vou falar é As Três Marias, um livro da Raquel de Queiroz, a primeira escritora a ingressar, mulher, né, na Academia Brasileira de Letras, e ela escreveu um esplêndido livro chamado As Três Marias, que foi adaptado, e eu conheci pessoalmente a Raquel de Queiroz, vou falar sobre isso. Em relação aos outros assuntos, dos 3 livros aqui que eu mais vendo, que é relacionado à igreja que eu frequento, a CCB, tem muitos assuntos, desde aquele pregador, pastor Mirim, falando
supostamente em línguas, eu pesquisei sobre isso. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. E no livro História da Congregação Cristã, eu falo sobre o falar em línguas, então estaria aqui... era um assunto pertinente. Agora, claro, eu não ia falar o que todo mundo está falando, eu pesquiso o que estão sendo dito. Claro que eu vou dar minha opinião, mas também tem fatos históricos ligados à história dessa denominação, coisas do gênero. Então é algo sempre subjetivo, algo que vai acrescentar. Então, de uma certa forma, eu estou trabalhando para vocês aqui. E o retorno é muito pouco. Tem ali o membro pagar R$ 7,99 mensal para você ter uma série de vantagens, algumas coisas que eu nem elaborei muito isso porque eu vi que não foi crescendo. E o pouco que cresceu diminuiu, porque a pessoa apoiou por um mês, no máximo 2, e depois eu vi lá que sumiu o apoio. Então isso é um desânimo muito grande. Né? Continuando aqui nos assuntos, depois no jornalismo tem a questão da regulamentação das redes sociais, que mais ou menos está ligado, né? E eu apoio, e eu vi a gente aqui me achando imparcial e vindo com aquele discursinho de direita disfarçado de neutro. Né? E agora no TikTok a Janja começou a ser atacada descaradamente por mentiras. Eu ia falar também sobre isso, que está ligado ao jornalismo, que eu sou jornalista, é um assunto dos meus livros e também da minha dissertação de mestrado, essa questão do jornalismo como uma técnica que tem aí seus problemas. Não importa a ideologia, esse é fato. Agora, uma regulamentação dessas redes sociais descaradamente mentirosas, e a pessoa vinha e dizia assim, não, eu comentei tal coisa para você não aparentar parcial, então ela está me ajudando. E você via ali, quando a pessoa vem com esse discursinho de neutralidade, pode saber que ela é de extrema direita. Essa é a verdade. Então eu ficava lidando com isso, eu pensando, e ainda não ganhando, eu comecei a fazer piada, daqui a pouco eu vou dever pro YouTube. Então aquilo ali me deu uma esperança, mas vocês vão ter que colaborar comigo. Outro assunto são os falastrões que distorcem a história da congregação cristã. Eu vi um vídeo de um tal de William Queiroz, eu conheço essa figura, mentiroso, descarado, falou de uma pesquisa de uma doutora, falou que a congregação está diminuindo seus membros e citou ela. Existem, inclusive, irmãos da congregação que têm se voltado a isso, acadêmicos. Existem irmãos no exterior, inclusive, uma irmã em específico, que já acho que é doutora em sociologia, ela tem um trabalho específico sobre a queda vertiginosa dos números da congregação. Então, e aí você... Ele não leu o trabalho dela. No meu livro, eu falo sobre o trabalho dela, sobre a diminuição da participação da mulher na história da congregação cristã CCB. E ele veio ali com números e trouxe baila ali no discurso dele, essa pesquisadora, como se fosse real. E assim, a ignorância é tão grande nesse país que vai passando. Um país onde recentemente teve um resultado do analfabetismo funcional, letramento funcional muito grande. E novamente é o meu assunto, que além de escritor, leitor, eu sou também professor. E eu vejo quanto o analfabetismo funcional está nas escolas e na vida, eu vejo aqui pela interação com vocês. Quando começa aqueles chatos assim, falar e nunca termina, e sempre eu vejo assim quanto eles não conseguem ter um raciocínio claro. E para entender questões dessa realidade em que vivemos, que Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida, nós temos que ter uma mente sã, clara, saber ler esse mundo. Aí você vê que por mais que a pessoa seja crítica e muito crítica, ela não tem essa desenvoltura. Então essa pessoa tem, digamos, a chatice do crítico, mas não tem uma clareza no pensar que o torna, apesar de tudo, que crítica às vezes, né, envolve ali várias questões, né, as pessoas não aceitam críticas, mas ele se torna o chato da hora. Então ele é mais chato do que crítico, ele é um crítico chato, que não muda, não absorve outros ângulos, outras perspectivas. Então assim, eu lido com tudo isso aqui, e daí eu penso, poxa, perdendo tempo, a minha vida tem que continuar, porque às vezes você leva tempo para gravar, editar vídeo, colocar as imagens aqui, não é fácil. Então pensem nisso, me
Comentem aqui, porque sinceramente eu vou dar mais algumas chances assim, daí eu vou ver o que eu faço, porque eu faço milhões de outras coisas. Isso aqui pra mim não é nada, né? Eu gosto, confesso que eu gosto, é uma forma de me manter ali na ativa, no sentido de me comunicar, passar conhecimento e esclarecer mentiras ou meias verdades. É isso. Então pensem em tudo que eu falei. Nos vemos na próxima, quem sabe, e até mais.